E aí, gurizadinha, vamos falar um pouco sobre filosofia? Bom, assim, não sei se vocês já estão acostumados com esse experimento social que está acontecendo aí há um tempo, chamado Big Brother Brasil, ou BBB. Bom, a gente pode acompanhar várias coisas interessantes. De modo geral, é só a toxicidade do ser humano e quanto o ser humano consegue passar por um sofrimento de restrição tanto de espaço, quanto de sono, quanto de pessoas queridas. Mas tem gente que se aproveita de um estereótipo, se aproveita de uma coisa que pode ser boa para poder militar a causa própria. Isso, essa maldade, essa condição, não é só porque a pessoa é ruim, mas também é fruto de uma ignorância. Vamos pegar o exemplo, tá? Vamos pegar uma frase linda, maravilhosa. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Parece familiar com alguém? Porque essa frase, tá, do Paulo Freire, ela retrata muito bem a cena que a gente está vivenciando quase diariamente em memes e em situações bizarras do Big Brother agora de 2021. São situações onde a gente poderia se identificar com alguns indivíduos, só que pelo modo que esses indivíduos se posicionam, eles estão sendo opressores, eles estão sendo canceladores, eles estão sendo pessoas ditatoriais, estão sendo pessoas tiranas, mais especificamente, pessoa tirana. Algumas outras pessoas estão indo na mesma onda e estão achando que aquilo é o normal. Só porque a ideia de militar por uma situação que é boa, só para a ideia de militar que uma situação que é honesta, que o fundo social é bom, por exemplo, pensar nas pessoas carentes, pensar em igualdade de gênero, pensar sobre acabar com o racismo, ser intolerante aos intolerantes, bacana. Só que a gente tem que cuidar porque a gente vive em uma sociedade. E virar a chave e mudar de oprimido para opressor é muito fácil quando tu não tem uma base cultural. Quando tu tem uma base onde a ideia básica ali de ir contra situações ruins que tu já passou, fica claro. Só que quando tu não passou por aquela situação, às vezes parece não tão claro assim. Preconceito, por exemplo, quando a outra fala. Preconceito. Ai, mas tá fazendo chacota pelo um erro do claro e bom e polido português tradicional, principalmente vivenciado pelo pessoal do Centro-Sul, em comparação com o pessoal do Centro-Norte. Então, a gente tem que cuidar muito quando a gente não tá quando a gente fala de opressão. A gente tem que cuidar muito, porque quando a gente está falando, mesmo lutando por uma coisa que poderia ser certa, tu pode fazer de uma maneira errada. Exemplo, muita gente que votou no nosso presidente atual, que provavelmente deve ter boas intenções, não deve ser todo mundo canalha. Mas, ainda assim, bandido bom é bandido morto. Como assim? O pressuposto é não queremos bandido, queremos punição aos bandidos, queremos retratação às pessoas que foram prejudicadas. Porém, a gente tem que cuidar. Vamos lembrar a frase novamente? Quando a educação não é libertadora. Libertadora do quê? Das amarras. Libertadora dessas condições que nos prendem e não nos permitem ver. Ver que existe uma condição muito maior. Sair do ciclo. Não é libertadora desse ciclo perverso que é nós tem um certo e esse certo tem que ser colocado a qualquer custo. Então, moral da história, não seja um chato, não seja um porre, converse com os outros. Claro que tem coisa que é difícil conversar, tem gente que é difícil conversar, tem gente que é difícil de aturar, se afasta. Talvez não seja nem teu momento, nem momento daquela pessoa de conversar contigo. Talvez em outro momento vocês possam dialogar. Não importa se a pessoa zero estado, zero estado, mesmo o estado sendo um poder moderador e tendo sua função.
Ai, não, ai, quanta gente mimimi, não pode fazer uma piadinha. Tem piada que realmente não deve ser feita mais, porque ela gera um estímulo, ela gera uma prisão de preconceito onde tais condições são aceitas. Então, tenham calma, converse com calma, explique, não imponha. Então, diferente de muitas pessoas que estão fazendo no BBB, que estão tentando impor a sua verdade para poder cativar o público, estão tentando impor o que é politicamente correto, e outras pessoas que não estão tentando impor nada, estão tentando só ser eles mesmos ali no cantinho. E estão parecendo ser mais agradáveis do que as pessoas que, teoricamente, deveriam estar certas. Então, tente não impor se tu tem uma condição que tu sabe que é verdade. Estude, estude, se eduque para se livrar dessas amarras, de ser opressor, até mesmo de ti. Gordofobia, racismo, a masculinidade frágil que muitos héteros top têm por aí. A sexualidade ainda é tabu. Então, se tu tá numa condição onde essa condição é privilegiada, olhe o privilégio que você tem. Escute as pessoas que não têm a mesma condição que tu. Só assim, talvez, tu consiga um pouquinho de consciência de educação para te libertar dessas amarras que te prendem na ignorância. Então, calma, muita calma, e não fica obrigando os outros a se tornarem que nem tu. E se tu é uma pessoa super iluminada, tenta ver na tua vida. Tenta ver um espelhozinho. Tenta ver se tu consegue. Tenta ver se tu consegue manter esse papel para ti mesmo, ou tu não solta. Não é pesado demais carregar. Tu não precisa ser a melhor pessoa do mundo o tempo todo, 100%, e ser um ser evoluído de maneira forçada. A evolução para se tornar uma boa pessoa vem com a consciência, educação, hábito e tempo. Não é de uma hora para outra. Então, pratique ser uma pessoa melhor. Pratique aos poucos, mas vá praticando. Da mesma forma que tu pode moldar o teu corpo para ficar top da academia, maratonar, fazer Ironman, tu pode maratonar a tua mente, tu pode treinar a tua mente e tu pode treinar teu espírito, tua essência para se tornar uma pessoa mais virtuosa. Pratica, não é de uma hora para outra. E não é porque tu acha que alcançou que tu realmente alcançou. Pense nisso.